João, eu achei interessante, né, que a gente vive esse clima hoje de tempestade mais que perfeita, né, porque ela tá incrível a tempestade, e no livro você conseguiu, né, vocês conseguiram ir explicando como decisões foram tomadas para a gente chegar nessa situação. Eu vi e percebi que 2005 foi um ano definitivo, importante nessa história, porque havia ali no governo Lula uma equipe econômica que já tentava emplacar a ideia do déficit zero, de um plano de austeridade, de não se gastar mais do que se recebe, mas esse plano não foi para frente. Uma ministra da Casa Civil, chamada Dilma Rousseff, não gostou também da ideia. Cujo chefe era o presidente da República. O tal do Luiz Inácio Lula da Silva. Este é um momento muito importante porque, em 2005, qual era a situação da economia? Os gastos já vinham sendo contidos desde o governo Fernando Henrique e, naquele momento, a economia se recuperando, a arrecadação crescia muito mais. Então, você tinha uma situação que permitia duas coisas. Você aumentar os gastos, e precisava aumentar os gastos, por razões até que a Flávia disse, o país tem desigualdade, ele tem que cuidar da parte mais desfavorecida da sociedade. Permitia você aumentar o gasto e, ao mesmo tempo, fazer uma poupança maior para, ao longo de 10 anos, esse era o plano, você eliminasse o déficit. O Brasil teria um déficit zero. Déficit zero significa o seguinte: todas as despesas correntes do ano, mais a conta de juros, que é monumental, tá? Cresceu ano a ano, você eliminaria isso. Então o Brasil de hoje, se isso tivesse sido feito, teria uma dívida que seria, sei lá, 25% do PIB, 30% do PIB, hoje está em 70%, e você teria um juro baixíssimo, porque se eu não tenho dívida, eu não preciso ficar pagando juros sobre isso. Então, nós comentamos até agora há pouco essa coisa do tempo muito longo, 10 anos é longo, 20 anos é longo. Estamos falando de 2005. Se isso tivesse sido bancado naquele momento, a situação estrutural da economia brasileira seria outra. Aí a gente não estaria falando dessas coisas chatas que realmente você tocou na questão da macroeconomia. O bom da macroeconomia é quando ela funciona bem, porque a gente não precisa ficar falando desse assunto. Aí a gente vai cuidar dos problemas que ela falou, das coisas reais, da coisa mais da planície. Porque as coisas são assim, se tem uma crise hídrica, todos nós vamos debater aquele problema. Se a gente abre a torneira e a água sai direitinho, aquilo não existe. Energia elétrica, a mesma coisa. Inflação é outro problema. Tem que mudar essa mentalidade no Brasil. É outro problema. Se ela está nos asfixiando, só nos resta debater esse assunto. E na época, se está controlado, não precisa. E na época teve a frase, né, folclórica da Dilma, que ela dizia, despesa é vida, né, gasto é vida. E essa proposta é muito rudimentar. Essa proposta de redução de déficit zero é rudimentar e não se avançou. Pois é, esse rudimentar era uma proposta que foi levada pelo ministro Palocci, ele não era economista, um médico, mas estava sustentada em economistas importantes, economistas do IPEA, por exemplo. O Delfim Neto estava envolvido nisso, Fábio Jambiage, o Paulo Levi. Né? Literal. Exatamente. E se enxergou ali uma grande oportunidade de resolver um grande problema sem sacrifício. Ô, João, eu achei interessante que no prefácio... O Rio de Janeiro também poderia ter feito isso. Poderia ter feito. Teve momentos no momento da abundância você gasta muito mais. No momento da abundância você poupa, é o contrário, né? A lógica é contrária. Quando você tem muito, você tem que poupar. Exatamente. Para gastar quando Para gastar quando não tem. E aí, no prefácio do Armínio Fraga, ele diz o seguinte, se o texto a seguir, em algum momento, ele parecer ficção, a culpa é dos fatos, né? Porque realmente vocês usaram aí o que a gente chama de fonte primária, né? Vocês só entrevistaram pessoas que testemunharam o fato narrado aqui, né? Não é aquele, um falou que o outro disse que o outro disse. Aí eu queria te perguntar o seguinte, qual a história que vocês apuraram, que mais parece ficção? Que quando você falou assim, francamente, isso realmente houve? Você conseguiria... Olha, tem um aspecto disso, porque a gente debate na imprensa, a opinião pública debate, e o governo tem a sua retórica para efeito externo. O governo Dilma, e o Lula especialmente, e todos os outros, já tinham um conhecimento da realidade muito difícil. Então, é o seguinte, quando você vai na discussão interna, eu posso falar um pequeno palavrão aqui? Que tá você pode, eu talvez então, não. Assim, depois da reeleição da Dilma, uma reunião importantíssima na Granja do Torto, ela durou, sei lá, 8, 10 horas, estava presente o ex-presidente Lula, e o que venderam para os jornalistas é que, olha, uma reunião para discutir a montagem do novo governo, a situação econômica, nada. Mas nada, eu apurei que boa parte daquilo foi para discutir o petrolão, que estava vindo forte aí. E a certa altura, aí me disse um ministro de Estado, ex-ministro naquela época, ex-ministro agora, que disse assim, o presidente Lula vira para a presidente Dilma e disse assim, você sabe qual é a grande lição que devemos tirar dessa eleição? Ela disse, sim, presidente, é nós contra eles e nós somos maioria. E o Lula disse, não, Dilma, é que nós estamos fodidos.
A conclusão é essa, né? Conclusão realista, mas realista. evidentemente que ele não veio dar uma entrevista para dizer. Ele tinha consciência dessa situação. Porque a gente tem que lembrar, né? Porque a gente, na cronologia popular, na nossa cronologia, a gente teve mensalão e petrolão, né? E hoje a gente vê que não foi assim, não foi bem assim, já via ali o petrolão sendo trabalhado. E mais esse escândalo do mensalão ocorre antes da reeleição do Lula, e eu queria justamente perguntar em que medida esse primeiro grande escândalo comprometeu a política econômica. Em que medida aquilo ali fez o governo mudar, talvez, o rumo do caminho econômico. Esse é um ponto que, do ponto de vista político, eu acho extremamente relevante. Porque por que o presidente Lula ficou dividido entre essa questão de fazer ou não fazer o déficit zero? O presidente Lula, ao contrário da ex-presidente Dilma, ele ouvia, ele aceitava a discussão e depois tomava o rumo dele. O presidente Dilma já chegava, pelo que nós apuramos, já chegava com as conclusões. Então, ali ele está enfraquecido politicamente por causa do mensalão. E tinha a reeleição pela frente em 2006. Era uma incerteza muito grande se ele teria força política para chegar e ser reeleito. Essa era uma dúvida. Aí há indicativos muito claros de que, olha, eu não vou para a austeridade, que eu posso precisar de uma abertura maior para gastos para tocar essa reeleição. Talvez aí tenha sido o ponto importante. Uma fonte que me colaborou com a gente nisso disse, olha, ele falava, quando a gente falava nesse assunto, ele dizia assim, ele nunca foi contra, mas ele dizia assim, mas como faremos com os nossos gastos, com os nossos programas sociais? Não podemos nos aprisionar numa proposta dessa? Então, o receio de enfrentar uma disciplina, estamos falando de disciplina, o receio de enfrentar uma disciplina, isso conter a liberdade de movimentos do governo. E, normalmente, essas coisas que levam aos grandes desastres. É mais fácil a gente liberar democraticamente um gasto maior do que dar a um governante isoladamente para ele fazer o que ele quer e manipular isso, e a gente só vai perceber as consequências depois. Você falou em manipulação, aí a minha dúvida é o seguinte, porque, na verdade, vocês fazem aqui, né, Cláudia, Ribamar e você, um apanhado dos 13 anos do PT, para ir mostrando decisões. Aí, assim, entre os pecados originais, tem a questão da manipulação da conta pública. Esse seria, assim, o primeiro pecado? Como é que você... chega ao seu ápice lá em 2012, 2013, né? Teve muita coisa, né, Maria? A questão da Petrobras, isso não é brincadeira. A Petrobras, o setor de petróleo, é responsável por 25% do investimento no Brasil. Quando você desmonta isso, você desmontou um sistema de investimento. Os empregos vão embora, essa coisa toda. O setor elétrico, que foi um desastre, porque ela decidiu dar uma redução na tarifa de energia no momento em que os reservatórios estavam secando. Reservatório secando significa que eu estou gerando menos energia. Então, há um bem escasso que está faltando no mercado, eu dou desconto para as pessoas consumir, ela deveria ter dado desconto para as pessoas poupar. Quem poupar, eu dou um desconto. E aí o preço da energia foi lá para cima, subiu muito mais depois, a Eletrobras também quebrou, está os dados aí da dívida dela, as distribuidoras de energia quebraram. Esse rombo só do setor elétrico, ele ultrapassa 100 bilhões de reais. Ele ficou como uma dívida. Assim como o problema da Petrobras, que bate agora no consumidor. Muito bem, e aqui os nossos assinantes estão querendo comprar o livro, né? Gente, eu estou devorando, fora de brincadeira. Então, fui dormir quase 2 da manhã, tudo culpa do João Borges. Diz aqui a Karina, esse livro deve ser bárbaro, só para ler algumas aqui antes da gente ir para o intervalo. A Carla Almeida diz, já estou me coçando de vontade de